Salmo de número 63, nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu lerei os ímpares e a igreja lerá os versos pares. Diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Meus irmãos, vamos lá. A gente passa por muitas lutas, não é? Muitos desertos nessa vida. Tem situações na vida em que a gente se vê sozinho mesmo. Às vezes a gente até tem ajuda e auxílio das pessoas à nossa volta, mas o sentimento no nosso coração às vezes é de solidão. É aquele sentimento de estar sozinho no meio da multidão. E é exatamente nesses momentos que muitas vezes é produzido em nós o verdadeiro anseio por Deus. Aquele momento de luta, de dor, de angústia, faz com que a gente busque a Deus de formas que nós não buscávamos antes. E é essa a ideia do Salmo. O salmista nos apresenta aqui um anseio e uma busca a Deus como fruto da sua dor, do seu sofrimento e da perseguição que ele vinha sofrendo. Você já sentiu sede de Deus? Como quem tem sede de água no deserto? Olha a minha pergunta. Você já sentiu sede de Deus? Como alguém que tem sede de água no deserto? Ah, pastor, nunca estive no deserto. Eu sei que não. Mas você já esteve naquele dia ensolarado, absurdamente quente. E se você não teve ainda, visite algumas regiões do Nordeste. Na minha cidade, Janeiro, misericórdia. Beber água é algo extremamente necessário. E aqui em São Paulo também tem dias mais quentes, não comparado ao Nordeste, mas tem sim dias em que a gente se vê mais angustiado de calor. E aí a gente toma aquele copo de água que refresca. Você sente a água descendo pela garganta, te refrescando. Já sentiu sede de Deus desta forma? Como é que você tem buscado a Deus? Como é que você tem buscado a presença de Deus na sua vida? Porque para muitas pessoas, buscar a Deus se tornou algo superficial. Eu vou à igreja, participo do culto e volto para a minha semana, para a correria da minha vida. Cumpri o protocolo de estar na igreja. Mas a pergunta que eu quero fazer é: e a sede de Deus?
Porque quando nós temos sede de Deus, quando nós ansiamos pela presença de Deus, só o culto de domingo à noite não é suficiente. O culto aqui se torna um reflexo do que nós fazemos a semana inteira. Tem gente que bate o ponto na igreja, né? Que cumpre o protocolo, mas não tem sede de Deus. Nós conhecemos histórias de soldados que ficaram perdidos no deserto, sobrevivendo dias de sede extrema. E histórias de um deles especificamente mostra que, ao ser resgatado, o que ele disse foi: o que eu mais desejei não foi ouro nem comida, foi água. E é esse o mesmo clamor do Salmo 63. A ideia do Salmo 63 é alguém sedento, extremamente sedento de Deus. Olha como o Salmo começa. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O próprio Salmo nos apresenta uma imagem. Terra árida. Tem lugares que o sol está tão quente que você olha para a terra e você vê aquele negócio estranho, todo quebradiço, precisando de água. E o que ele está dizendo é: eu tenho sede do Senhor, Pai, desta forma. Como um soldado que passou dias no deserto e só encontra saciedade no Senhor. E essa sede abraça o meu corpo, mas também a minha alma. A gente não está falando de sede de religião. A gente não está falando de sede de milagres. Tem gente que vive em busca de milagres. Tem gente que vive em busca de um ato mais avivado, de uma manifestação de Deus. Não. Nós estamos em busca de Deus. A sede é de Deus. O Salmo 42 fala da corça sedenta. Porque quando a corça foge do caçador, ela busca correntes de água, não apenas para beber, mas para esconder o seu cheiro. E a ideia do Salmo 42, que tem muita ligação com o Salmo 63, é que nós precisamos de Deus não apenas para saciar a nossa sede, mas porque só nele nós encontramos proteção, só nele nós nos vemos verdadeiramente guardados. Você até pode se sentir seguro com o seu marido, com a sua esposa, mas a segurança verdadeira só há em Jesus. Só. Já conviveu com um novo convertido? Ou eu acredito que você já foi um novo convertido. Um novo convertido é alguém que acabou de descobrir a Bíblia. É alguém que acabou de descobrir o Deus da Bíblia. Ele lê o dia todo. Ele procura Deus o tempo inteiro. Ele ora mais do que todo mundo. Mas sabe o que vai acontecendo com as lutas da vida? A gente vai esmorecendo. E a gente passa a ter mais sede das coisas deste mundo. A gente passa a ansiar por dinheiro. A gente passa a ansiar por status, fama. A gente passa a desejar estar bem de vida. A gente passa a desejar ter saúde acima de todas as coisas. E a gente vai deixando Deus de lado. A palavra de lado. E a gente não tem tanta sede mais. Aí ele diz assim no verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. Meu Deus.
Essa é uma das expressões mais fortes. A tua graça, a tua presença é melhor do que viver. É melhor do que a vida. Você conseguiria dizer isso? Será? Será que você conseguiria dizer a Deus, Pai, a tua graça é melhor do que a vida? Porque tem muita gente que está em busca de outras coisas, não de Deus. E aí ele continua. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Com alegria. É uma necessidade, irmãos, do cristão. A gente tem a necessidade da presença de Deus. Agostinho, Santo Agostinho, ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Às vezes o coração está agitado, às vezes as coisas estão... E se em Deus nós encontramos repouso? Semana passada eu também preguei sobre espiritualidade. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu estou pregando sobre espiritualidade. Sobre a verdadeira espiritualidade. E o Senhor nos fez para Ele, irmãos. E só nele nós encontramos repouso. Há a história de um prisioneiro na China. Você sabe que a China persegue cristãos. E ele na solitária, sem Bíblia, sem pão. A história dele mostra que mesmo na solitária, sem Bíblia, sem pão, ele com lágrimas nos olhos louvava ao Senhor. Porque ele dizia, a tua presença está comigo. E o Senhor é suficiente para que eu me sinta em paz. O Senhor é suficiente, ou deveria ser. Nós não precisamos de Deus e dinheiro. Nós não precisamos de Deus e saúde. Nós não precisamos de Deus e esposa ou marido. Nós precisamos de Deus. O restante é complemento desta vida. E todo o restante passa. Mas a presença de Deus nunca. Agora, tem uma doutrina, que é a doutrina da graça preveniente. Pastor, que palavra estranha, o que é isso? É a doutrina da graça que veio antes. A sua busca a Deus de Deus é um resultado da ação de Deus na sua vida. Qual é a ideia bíblica? Que você só busca a Deus, que você só busca a presença de Deus, porque antes o próprio Deus colocou em você esse desejo. Você pode buscar a presença de Deus, mas Deus tem que te buscar primeiro. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Não foi você que correu atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de você e te tirou do lamaçal de pecados. E você respondeu a isso com a fé que Ele te concedeu. Isso a gente chama de regeneração. Mas ao mesmo tempo, Deus traz em nós e gera em nós fome espiritual que nos leva à oração, que nos leva à leitura da palavra. Então nós procuramos a Deus porque Ele primeiro nos buscou e nos procurou. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então esse impulso, esse anseio, esse desejo de buscar a presença de Deus é resultado da ação de Deus na sua vida. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. Só que a realização desse impulso passa
pela ideia de o seguirmos de todo o coração. E aqui eu quero explicar. Foi Deus quem fez, foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem buscou você. Mas depois que Deus coloca esse anseio no seu coração, você se torna responsável e precisa buscar a presença de Deus. Porque agora você o conhece. Ele te deu o caminho. Ele sabe você sabe qual é o caminho. E agora você precisa responder e buscar a presença de Deus. A Bíblia trabalha com essas duas verdades. Deus nos salvou, Deus nos deu graça, Deus nos chamou primeiro, e como resultado disso nós buscamos a presença de Deus. Então não adianta dizer, eu sou presbiteriano, eu creio na graça de Deus que me salvou, eu creio na regeneração do Senhor, então agora eu posso ficar tranquilo. Não. Todos os dias, nós como servos de Jesus, respondemos a esta graça, o buscando mais, o adorando mais. A operação de Deus e a resposta humana. A operação de Deus e a iniciativa de cada um de nós de buscar a presença de Deus. Salmo 42, como eu disse, diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Um apelo que parte da profundeza da alma. O bom é que quando eu fico em silêncio, vem uma voz para não te deixar dormir. Às vezes eu fico em silêncio também porque eu me perco por causa dos irmãos. Nada contra os queridos. Mas às vezes a minha mente vai para a música e eu penso, meu Deus, o que eu estava falando? Em que parte eu estava? Se isso acontece comigo, imagina com os irmãos. Mas a gente vai aprendendo a conviver. A ideia do Salmo, irmãos, é que muitas vezes, ou melhor, a ideia do Salmo é que nós precisamos buscar a presença de Deus, ansiar por Deus. Mas muitas vezes nós corremos o perigo de perdermos Deus de vista. Andamos quase que inteiramente esquecidos de que Deus é uma pessoa. E que por isso devemos cultivar nossa comunhão com Ele. Como cultivamos nosso companheirismo com qualquer outra pessoa. E eu acho que aqui vale sim uma palavra e uma aplicação muito própria para o paulista, ou para aquele que mora em São Paulo. Porque muitas vezes nós não cultivamos companheirismo nem com as pessoas à nossa volta. Nós não ajudamos ninguém. Nós não aceitamos ser ajudados por ninguém. Nós não produzimos amigos. Nós não estamos dispostos a sermos machucados e a perdoar. Nós escolhemos viver sozinhos. E aí a gente diz assim, é por causa da correria. Não é, irmãos. Muitas vezes nós não queremos ter trabalho, porque conviver com pessoas é trabalhoso. Então a gente prefere ficar sozinho. Mas isso não é a Bíblia. A Bíblia me incentiva a nutrir relacionamentos. A Bíblia me incentiva a nutrir amizades saudáveis. E a Bíblia me incentiva a nutrir um relacionamento com o próprio Deus, que é uma pessoa e que quer se relacionar conosco. Eu vou citar como exemplo aqui as nossas queridas irmãs Wanda e Cida. Vocês têm quantos anos de amizade? Está quase a 50 aí. Desde 77. Desde 77. Falta 2 aninhos. Desde 77.
Vamos fazer um culto de ação de graça pela amizade. Isso vai ser bom, muito bom. Irmãos, 48 anos de amizade, se eu não tiver errado nos meus cálculos aqui. É raro hoje em dia. Né? Continuem firmes, porque é raro. Eu sou, eu sou muito de Cida. Ah, Cida. É. E o engraçado é vê-las reclamando uma da outra, irmãos. Isso acontece. Elas falam uma da outra ali, não. E eu falo, oh, Deus, há tanto tempo, né, juntas, que eu acho que elas já devem ter reclamado de tudo e mais um pouco, uma da outra. Mas isso dá trabalho, irmãos. Misericórdia. Bateria está carregada? Senhor Jesus. Esse é o problema do templo não ser tão grande. Né? Se o templo fosse maior, a gente não ouviria. Né? Pelo menos eu não ouviria aqui da frente. Achei muito engraçado isso, do nada. Mas isso dá trabalho, irmãos. Nutrir relacionamento dá trabalho. Quanto mais a gente conhece a pessoa, quanto mais a gente se envolve com a pessoa, mais raiva a gente passa. E aí a gente prefere dizer, vou ficar em casa, no meu cantinho. Mas a Bíblia nos chama a ter relacionamentos com as pessoas e com Deus. E como que eu vou nutrir um relacionamento com Deus se eu só apareço na presença dEle? Eu digo em buscar a presença dEle no domingo à noite. Deu o culto. Vou para a igreja bater o ponto. Tenho certeza que essa amizade da Wanda e da Cida não chegaria a tantos anos se elas não nutrissem esse relacionamento. No dia que a gente foi conversar, acho que a igreja não sabe disso, mas no dia que a gente foi conversar sobre a possível vinda delas para esta igreja, há alguns anos atrás, elas estavam juntas. A Cida esperou a Wanda chegar na casa dela para conversar comigo. E elas não me conheciam. Né? Foi assim ou não foi? Até para mudar de igreja, mudaram juntas. Agora, se você, que é amigo de alguém aqui, mudar de igreja junto, vai se ver comigo. Se a Cida mudar de igreja agora, não leva a Wanda. Viu? E vice-versa. Estou de olho nas duas. Mas, irmãos, amém. Amém. Eu espero que demore bastante. Mas a gente precisa nutrir relacionamentos, irmãos. Uns com os outros e com o Senhor. Por mais trabalho que seja. A Bíblia é uma Bíblia de conexões e nós precisamos ser pessoas de conexões. Eu sou alguém muito... Sempre busquei ter bons amigos. Mesmo contra a minha vontade, às vezes. Porque a Bíblia me orienta assim. A palavra do Senhor diz, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O que é a vida eterna? Relacionamento. Com quem? Com Deus. Se você não quer se relacionar com Deus agora, você vai querer se relacionar no céu? Não faz sentido. Deus é uma pessoa, irmãos. E nas profundezas de sua poderosa natureza, Ele pensa, Ele deseja, Ele sente, Ele ama, Ele sofre. Como qualquer outra pessoa. E é muito bom quando a gente consegue lembrar que Deus é uma pessoa. Santo, mas uma pessoa. Que a gente pode pedir que esteja do nosso lado, perto de nós. E essa experiência, irmãos, não é a igreja que produz para você. Eu posso até fazer aqui na frente um momento de louvor diferente, sei lá, posso até gerar emoção em você. Isso é fácil com um teclado. Produzir emoção. Produzir dopamina. É fácil. Mas a gente não produz relacionamento.
Não desse jeito. O que produz relacionamento é a vivência com Deus. E se você está frio, o problema é que você não tem nutrido o relacionamento com o Senhor. Talvez você esteja cumprindo protocolos. Talvez você esteja batendo ponto na igreja. Mas Deus não quer alguém que bata ponto. Deus quer alguém que se relacione com Ele, porque Ele é uma pessoa. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, diz Moisés, em Êxodo, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E partindo daí, fez um pedido ainda mais ousado, dizendo, rogo-te que me mostres a tua glória. Olha o pedido de Moisés. O que Moisés estava buscando? Relacionamento. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Você já pediu isso a Deus? Pai, eu quero ver a tua glória. Pai, eu quero me encher do Senhor a ponto de perceber claramente, nitidamente a tua presença. Olha os salmos de Davi. Vários salmos que ecoam um clamor de uma alma que ansiava por Deus. E quando ele era atendido, ele se mostrava regozijante, alegre em Deus. Paulo diz assim, em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Considero tudo como perda, porque Cristo era o que preenchia a vida de Paulo. É triste, irmãos, que nesta época parece que buscar a presença de Deus é coisa de líder. Parece que buscar a presença de Deus é só para os líderes da igreja. É triste ver como as pessoas estão dentro das igrejas, mas afastadas do Deus verdadeiro. Buscando um Deus superficial. Um Deus que enche eles de dopamina, mas não conhecem a profundidade da palavra. Não se relacionam com o Senhor. Não buscam a presença de Deus. Mas em meio a toda essa frieza, ainda existem alguns que jamais se contentarão com o superficial. Ainda existem pessoas, servos de Deus, crentes, que buscam ao Senhor todos os dias da sua vida. Que leem a palavra do Senhor porque anseiam ouvir a voz de Deus. Que não faltam aos cultos, não aos trabalhos da igreja, não porque nós somos os mais bonitinhos, mas porque ali ele vai se juntar com outras pessoas para buscar a presença de Deus. Se não existe um desejo profundo de comunhão, não haverá manifestação de Cristo para o seu povo. Não veja apenas programas, métodos, um mundo cheio de atividades animadas, que ocupam tempo e atenção, mas que jamais podem satisfazer a fome da alma. Essas coisas enganam por um tempo. Eu posso criar na igreja as mais diferentes atividades, métodos e programações e organizações, atividades animadas, que vão chamar a sua atenção, mas que vão te manter vazios, presos, enganados. Irmãos, não existe relacionamento
com Deus sem a palavra de Deus. Não existe intimidade com Deus sem oração. Você pode se sentir o mais íntimo de Deus pulando no culto. Você pode se sentir o mais íntimo de Deus na hora do louvor que você gosta de ouvir. Mas sem Bíblia e sem oração, quando aquele momento acabar, você continuará vazio. E vai chegar uma hora que isso não será suficiente. Você vai mudar, você vai correr atrás, você vai procurar e você não vai encontrar. Porque a nossa busca precisa ser uma busca por Deus e não pelas bênçãos de Deus. Eu quero finalizar. Lembra quando o Senhor dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel? Teve uma tribo que ficou sem partilha, que ficou sem terra. A tribo de Levi. A tribo de Levi não ganhou uma terra. Eles eram responsáveis pelo templo, responsáveis pela adoração. Sabe o que o Senhor diz em Números, capítulo 18? Ele diz assim: eu sou a tua porção. Eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. Talvez você olhe para aquela partilha e fale assim: que injusto, Senhor. Todo mundo ganhou um pedaço de terra. Todo mundo ganhou o seu pedacinho, mas a tribo de Levi não tinha o seu pedacinho de terra. Não tinha terra para chamar de sua. Mas eles tinham muito mais. Eles tinham o Senhor. O Senhor é suficiente. Eu acho essa expressão uma das mais bonitas. Porque uma das coisas que eu pensei nessa divisão de terras foi exatamente isso. Poxa vida. Eles ficaram sem terras. Aí você lê: eu sou a tua porção. A tua herança no meio dos filhos de Israel. A tribo de Levi, irmão, se tornou a mais rica de todas as tribos. Mais rica do que todos os reis. Aquele que tem ao Senhor, que busca o Senhor e se satisfaz nele, é o mais rico desta terra. Talvez te falte um marido. Talvez te falte uma esposa. Talvez te falte dinheiro. Talvez te falte saúde. Talvez te falte filhos. Mas se você tem o Senhor, você tem tudo. Amém. Feche os olhos e fale com Deus.